voltar aqui. Então, basicamente, olha só. Verbos mais usados em inglês é o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Vou até colocar aqui na tela. Os verbos mais usados em inglês, o que você realmente escuta no dia, como reter vocabulário, você precisa usar. Se você não usa o vocabulário que você aprende, cara, é impossível. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui na minha cara. É impossível você conseguir usar esse vocabulário. Se você aprender uma palavra hoje, uma frase hoje, e daqui a uma semana você quer conseguir lembrar daquela palavra, é impossível. A probabilidade de você esquecer é muito alta. Então você tem que fazer o quê? Você precisa usar essa palavra. Aí você pergunta, olha só, o cérebro só guarda o que é usado, tá? Igor, existe uma forma de eu conseguir usar essas palavras? Claro que existe. E como que existe, qual que é essa forma? Eu vou te falar na Maratona do Inglês Fluente, que é o evento gratuito que vai acontecer de 19 a 22 de janeiro. Se você está vendo essa live no Instagram, o vídeo vai ficar, o link vai ficar aqui na minha bio. Ou, Igor, não tô achando o link, manda uma DM aqui, manda uma mensagem no Instagram com o nome Maratona, que eu te envio o link da maratona. Ok? Se você está vendo no YouTube, tá na descrição aqui o link da maratona para você se inscrever também. 19 a 22 de janeiro. O que é que eu vou te mostrar na maratona? Eu vou te falar o caminho mais prático para você ficar fluente nos próximos 3 meses. Eu vou te mostrar na Maratona do Inglês Fluente o caminho mais prático para você ficar fluente nos próximos 3 meses. Então, olha só, eu já vou puxar aqui o seguinte, tá? Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais para dentro, que aí eu consigo ver os comentários de vocês, ok? Ó. Professor, tem problema aprender 3 idiomas ao mesmo tempo? Cara, é um desafio, tá? Você tá com muita dificuldade ao mesmo tempo, mas que dá. Ó, vamos lá, vou trazer os verbos, vou falar a pronúncia para vocês, vou dar exemplos de uso. Fechou? E o que é que eu quero que vocês façam, quem tá na live aqui comigo, quem tá assistindo esse vídeo agora? Toda hora que eu estiver mostrando inclusive se você tá vendo esse vídeo no YouTube, você não participou da live que está acontecendo agora aqui, ó, 8 de janeiro, quinta-feira, tá? 7h40 da noite. Todos os dias eu tô fazendo live no Instagram às 7 horas, 7h30, hoje foi 7h30, tá? Então, @metodoaccent. Olha só, vou mostrar os verbos aqui, vou mostrar o uso e a pronúncia desses verbos, tá? Verbos super comuns. Agora lembra do seguinte, não adianta você só ver todos esses verbos, você precisa usar eles. E que eu não sei como é que usa Maratona do Inglês Fluente, 19 a 22 de janeiro. Vamos lá. O verbo to be. Muita gente pensa que verbo to be é algo super complicado, mas verbo to be é só você pegar a tradução que você consegue entender o que é o verbo to be. É o verbo ser ou o verbo estar. Por exemplo, eu sou ou eu estou em inglês é I am. Então, se eu quero falar eu estou feliz hoje, eu vou falar o quê? I am happy today. I'm happy today. E você pode abreviar, Igor, posso abreviar? Claro que pode. I'm, ao invés de falar I am, separado, você abrevia e fala I'm happy today. I'm happy today. Ok? Have. Have is when you're trying to talk about something that you possess. It's about a possession. Então, é sobre algo que você possui. É sobre uma possessão. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. I have a car. E aí você vai lembrar de algumas nuances em inglês. Por exemplo, eu tenho um carro azul. Em inglês vai ser I have a blue car. Como se fosse azul carro. Igor, mas eu vi várias formas de have que não é necessariamente ter. Claro, porque em inglês, assim como em português, existem palavras que a gente usa para vários sentidos. Em inglês também. Então, have em inglês você também vai usar, por exemplo, para tomar. Have coffee, por exemplo, seria tomar café. Have lunch seria almoçar. Ok? Have a shower seria tomar banho. Ok? Por que eu falo? E obviamente isso daqui é no sentido de tomar, tá? Mas o sentido principal do verbo have é ter. Por que eu falo ter como possuir? Porque assim como saiu um vídeo lá no YouTube, eu falei da diferença de possuir para existir. E existir a gente usa there is ao invés de have. Ok? Olha só, do e does. Existem os auxiliares do e does com certeza, mas aqui eu tô falando do verbo fazer. Igor, por que tá do e does?
Because in English, we use does for he, she, and it. And for the rest, it's all do. Então, em inglês, a gente usa does para he, she e it. É como se fosse a conjugação do verbo. Você fala, nossa, mas inglês é tão complicado. Mas não, português é muito mais complicado. Se você pega o verbo fazer em português, tem muito mais de duas conjugações. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Olha só o tanto de formas da palavra fazer. Em inglês são só duas. É does para ele, ela ou isso, e do para o resto. Então é mais fácil quando se pega por essa perspectiva. E aí, por exemplo, I do my homework every day. I do my homework every day. Eu faço meu dever de casa todos os dias. I do my homework every day. Now, if you want to say that he does, then it should be he does his homework every day. Então, se eu quisesse trocar de eu para ele faz, seria he, aqui. He does. E aí, como é o dele e não o meu, his homework every day. Ok? He does his homework every day. Agora, se a gente pega say, por exemplo, say. She always says the truth. And this is very important because some people get the pronunciation here incorrectly. You don't say she always says, but actually she always says. Why? It's very simple. Quando a gente tá com he, she, or it na afirmação, eu gosto de falar que o verbo ele trabalha. Por que, Igor? Porque pensa o seguinte, ó, o verbo dizer em inglês é say. Então, se eu quero dizer eu falo a verdade, vai ser I say the truth. Ou I tell the truth. Ok? Eu digo a verdade. I say the truth. Você vê que o verbo tá normal, a pronúncia é normal. I say the truth. Agora, se eu quero falar ela diz a verdade, she says the truth. Então o verbo que era say virou com S aqui, ó. E aí eu vou aproveitar a pergunta da Kim. A Kim perguntou o seguinte: quando sei que tenho que usar o do ou das? Vai ser aqui, ó. Você percebe que quando eu falo para eu, I say the truth, o verbo não está modificado. Agora, se eu falo ela, é she, e o verbo aqui say recebe um S, ó. Ele tá trabalhando. Says the truth. E aí o que é que acontece? Vamos supor que a gente quer transformar isso numa pergunta. Eu quero perguntar se ela diz a verdade. É só você vir daqui e analisar o seguinte. Temos o verbo to be aqui. Lembra que o verbo to be para she, ela é ou ela está, é she is. Temos o is aqui. Sim ou não? Coloquem aí. Coloquem nos comentários aí se a gente tem o is nessa frase she says the truth. A gente não tem, né? Se a gente não tem o is, então a gente usa o auxiliar. E qual que é o auxiliar para she? Olha aqui, ó. É o does. E quando a gente usa um auxiliar, does, o que acontece com o verbo? Ele para de trabalhar. Ele volta para o normal. É só você pegar a mesma ideia. Saca? E é óbvio que eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas é só para você entender. Imagina que você contrata um pedreiro para a tua obra. Para a obra que você vai fazer na tua casa. E aí esse pedreiro está trabalhando todos os dias e você resolve contratar um auxiliar para ajudar ele. Só que ao invés de ajudar, na verdade o auxiliar termina fazendo todo o trabalho e o pedreiro fica lá descansando. Ou seja, e é óbvio que isso não é a verdade, estou só usando um exemplo aqui. Quando tem o auxiliar, o pedreiro descansa. Quando tem o auxiliar aqui, o verbo descansa, ele volta para o normal. Ele não estava says, voltou para say. Ok? Igor, ainda ficou complexo. É simples, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no YouTube, ali nos meus stories, eu acho que no segundo stories que eu postei ontem, né? Eu coloquei um vídeo que eu postei no YouTube ontem. Você vai lá, abre o meu YouTube, Método Accent, tá? Igor AMS Pro. E tem um vídeo lá onde eu falo sobre os auxiliares, ok? É uma aula mais ou menos de 15, 20 minutinhos e você vai entender perfeitamente como que usa os auxiliares, ok? A partir da técnica, que é uma técnica que eu criei que chama 3 Steps. O som do verbo fica mais aberto quando recebe o S da terceira pessoa. No caso de say, sim, fica says, ok?
No curso tem uma aula que você explica toda essa diferença, exatamente, o jam motor ali, ó. No meu curso, no método Accent, tem justamente no primeiro sprint do método Accent, tem lá, eu acho que é uma das primeiras aulas até, eu falo da diferença do do ou das. Olha só, go. We use go when we want to say that we are moving place. We are going to one location to another location. Então a gente usa go quando a gente fala, a gente vai mudar de lugar, a gente vai ir de uma localidade a outra. Por exemplo, I go to work by bus. I go to work by bus. Eu vou para o trabalho de ônibus. Eu vou para o trabalho. I go to work by bus, de ônibus. Ok? Seguindo aqui, a gente tem get. Esse é um verbo que tem 60 mil significados na língua inglesa. Só que a ideia é o seguinte. Igor, tem uma palavra em inglês que tem vários significados. O que eu vou fazer? É simples. Você vai pegar um dos significados que você se lembra. Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui. Ó. Get, que é pegar ou conseguir. Por exemplo, eu pego meu café às 7 da manhã. Por exemplo, before work, every day, before I go to work, I get my coffee at Starbucks at 7 a.m. Então, todo dia, antes de ir para o trabalho, every day, before I go to work, I get my coffee at Starbucks at 7 a.m. Eu pego o meu café no Starbucks às 7 horas. Então, o que significa isso daqui? Aula do curso? Não, isso aqui é uma live. Aprendi a diferença do seu curso, estou começando do zero. Perfeito, Ana, perfeito. Então, ó, I get my coffee at 7 a.m. Então, eu pego o meu café às 7 da manhã. Então, se você pega esse significado e você faz o quê? Você usa ele ativamente, você vai começar a falar esse daqui tranquilamente. Agora, existem práticas, obviamente, para você usar esse daqui de forma muito mais fácil. O problema é que a maioria das pessoas tentam fazer o quê? Tentam só assistir as aulas. Aí, por exemplo, se você assiste essa aula minha, onde eu estou falando sobre get, assiste a aula de outro professor, onde ele está falando sobre get, assiste a de outro. No final de 5 aulas, você consegue usar o get? Muito provavelmente não. Agora, uma pessoa que assistiu essa minha aula, pegou esse significado de get, conseguiu usar, seja, por exemplo, a partir da técnica 3 Steps, que eu ensino no curso, ensino no YouTube, vou ensinar na maratona do Inglês Fluente, que acontece de 19 a 22 de janeiro. Quando você aprende a técnica 3 Steps, você usa para criar suas próprias frases e perguntas em inglês, e você usa isso daqui, depois de 3 dias, por exemplo, você vai estar conseguindo usar get e criando suas próprias frases e perguntas em inglês. Usando get, ao passo que a outra pessoa, que às vezes passou até mais tempo nessas aulas, não consegue. Então, qual que é o shift que a gente tem que fazer? What's the shift that you have to do? You have to use less input and more output. Você tem que fazer menos input e mais output. O que é que isso significa? Input is when you have information that enters in your brain. Input é quando você tem informação que entra no seu cérebro. And output is when you use that information. Output é quando você usa aquela informação. So, quando você faz esse shift, fica muito mais fácil de você conseguir lembrar das coisas em inglês porque você está usando e não só vendo ou assistindo ou ouvindo. Ok? Vamos para a próxima aqui, que é make. I make breakfast every morning. I make breakfast every morning. Eu faço meu café da manhã toda manhã. Olha aí, eu faço meu café da manhã toda manhã. I make breakfast every morning. For example, and many people have this confusion, Igor, when do I use do or make? Muitas pessoas têm essa confusão de quando é que usa do e make. But the idea is that make is when you prepare or build something. Então, make é mais quando a gente prepara ou cria algo. Por exemplo, I make breakfast every morning. Agora, se você quisesse falar que você toma o café da manhã, aí não. Aí você falaria o quê? Lembra daquela palavrinha que eu falei ali em cima? Olha só. Cadê o have? Olha o have aqui, ó. Então, se você quer falar eu tomo café da manhã toda manhã, I have breakfast every morning. Ok? Realmente, se ficar assistindo aulas de professores diferentes com outra metodologia, embaralha tudo e atrapalha. Exato. Às vezes, por exemplo, se você pega a metodologia A e a B, as duas funcionam, só que você tenta misturar as duas, termina não funcionando nenhuma das duas para você. Você está misturando coisas diferentes, né?
Porque uma coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é, em geral, toda metodologia ela vai funcionar se você seguir ela ponta a ponta. Algumas metodologias vão ser mais eficientes e algumas vão ser melhores para você. Às vezes você se adapta mais a uma metodologia do que a outra. Isso é fato. Agora, se você tenta misturar metodologias, por exemplo, às vezes um professor está falando, eu quero que você vai estudar inglês a partir de... Você vai usar gramática. Aí chega eu e falo que você não precisa usar gramática. Quer dizer que estudar inglês por gramática está errado? Quer dizer que sem gramática está errado? Não. As duas formas são formas de chegar ao mesmo fim, que é conseguir ficar fluente em inglês. Às vezes você é uma pessoa que gosta de ir mais ponto a ponto, mesmo que demore, e você prefere ir pela gramática. Só que às vezes você prefere que não. Às vezes você prefere ir de uma forma que seja mais prática, que não passe por tanta regra gramatical. Isso funciona? Também. Só que o que importa é que você escolha uma e siga. Ok? Vamos lá. No. Cuidado para não falar que não. Tá? Não é caldo quinoa aqui não. Ó, no. Igor, tem a mesma pronúncia da palavra não em inglês? Tem. Mesma pronúncia. No. Então, I know how to speak English. No. When you know something, and is usually, at least, when you have studied or seen something and you can't talk about it. Então, quando você conhece algo, é porque você estudou, ouviu algo e consegue falar sobre isso. So, I know how to speak English. Eu sei falar inglês, eu tenho a capacidade de falar inglês, eu estudei, consigo falar, consigo me comunicar. I know how to speak English. Ok? Igor, e se eu quisesse falar que eu não sei, eu falaria I know no? Não, você falaria I don't know. Ok? Mas Igor, por quê? É simples. Quando a gente vai negar em inglês, basicamente a gente tem duas formas. Ou a gente nega com to be, mais no, not, perdão. Ou auxiliar, mais not. Igor, qual que é o verbo to be? Are, am, is, no presente, tá? Então se eu falo, por exemplo, ele é, sei lá, Jean. E se eu quero falar que ele não é Jean, ele é Jean seria o quê? He is Jean. Se eu quero falar que ele não é Jean, qual dessas duas opções a gente escolhe? A primeira ou a segunda para negar? A primeira, porque a gente tem o verbo to be, que é o is aqui, ó. Então, como é que vai ficar essa negação? He is not Jean. Ou ainda abreviando, he isn't Jean. Agora, aqui, a gente não tem o verbo to be. Então, a gente nega com o quê? Com o auxiliar mais not. Qual que é o auxiliar para eu? Do. Então, I do not, ou abreviando, I don't know how to speak English. Ok? Simples assim. E olha só, think. Think is when usually, and the pronunciation here is very tricky because you have to remember the TH sound. A pronúncia aqui, você tem que ter cuidado porque você tem que lembrar do som do TH. Ok? Tem uma propaganda, velho, que saiu. Tem no YouTube, vocês colocarem no YouTube, eu acho que é Babel. Era uma propaganda antiga da Babel, tá? Babel, pra quem não sabe, era um aplicativo. Não sei se existe ainda, eu acho que sim. Era um aplicativo de aprender línguas. E aí a Babel fez uma propaganda, cara, muito genial, que era do cara falando think, só que ele não sabia falar o TH, ele falava com o som de S, think. E ele trabalhava ali na marinha, né? E ele estava ouvindo um navio falar we are sinking, ou seja, estamos afundando, sinking. Só que como ele não sabia o som do TH, ele achava que estava falando o quê? We are thinking, nós estamos pensando. Aí ele perguntou, what are you thinking about? O que vocês estão pensando? E os caras lá afundando, olha aí. Mas Igor, a pronúncia do TH ela é complicada? Cara, eu vou te dizer que ela não é complicada, mas ela é difícil de se acostumar. Então, fazer ela é muito simples, tá? Língua, dente, assopra. É só isso. Inclusive, tem um vídeo meu no Instagram, eu já mostrei desde o começo da semana, inclusive, que foi um vídeo onde eu respondi uma pergunta que era como pronunciar them e then. Por mais que nesse vídeo eu mostre a diferença das duas terminações, você consegue ver eu fazendo TH, porque esse vídeo é um vídeo em câmera lenta. É esse vídeo, cadê? Aqui, ó. Que tem uma foto da minha boca ali, ó. Aí é um vídeo em câmera lenta, você consegue ver eu fazendo TH. Tá vendo, ó? Fechei aqui a boca no them. Vou fazer o TH de novo. Olha só minha língua, ó. Soprando, tá? Esse é o som do TH. Então, ele é estranho, concordo. Mas depois que você
consegue fazer ele, é simplesmente questão de se acostumar. E aí tem práticas, obviamente, para você conseguir se acostumar mais rápido com o som do TH. Mas vamos lá, voltando aqui, tá? Think. I think this is a good idea. Eu acho que é uma boa ideia. I think this is a good idea. Se eu quisesse negar, I think this is not a good idea. Lembra, tem verbo to be mais not. Ou então, abreviando, I think this isn't a good idea. I think this isn't a good idea. Vamos para o próximo. Eu sempre confundo a pronúncia de no, no e now. As duas palavras que você colocou aí, vou colocar para quem não viu o comentário, tá? Ó, o Jan colocou o seguinte, eu sempre confundo a pronúncia de no, no e now. Essas duas têm exatamente a mesma pronúncia. E aqui é o O aberto, na. Quase um som de A, now. Sou do interior de São Paulo, mas gosto muito do British accent. Devo aprender palavras com R americano ou R britânico? Cara, aí depende. Se você quer realmente falar com o sotaque britânico, você deve aprender o sotaque britânico e assistir coisas do sotaque britânico e se acostumar. Tem um aluno meu de mentoria, que é o Fábio, que ele está aprendendo o sotaque britânico e ele é do interior de São Paulo também, mas ele quis falar com o sotaque britânico, assim como eu, alguns anos atrás, porque achou que era mais bonito. E realmente, na minha opinião, pelo menos de muitas pessoas, é muito mais bonito o sotaque britânico, tá? E aí tem vídeo, por exemplo, aqui meu no Instagram, que eu falo, por exemplo, da diferença de pronúncia dessa palavra e de outras palavras também, né? Por que algumas pessoas acham essa palavra complicada de pronunciar? Por causa do R, né? Você pega esse R articulado e o L articulado fica girl. É muito complicado, né? De pronunciar. Só que no sotaque britânico não existe a articulação desse R antes de consoante. Então é G, e aí vem o L, ó, girl. Girl. É só isso, girl. Por exemplo, festa, no sotaque americano, é party. Esse artículo R, par, e esse T vira quase um D, party. Isso é complicado de fazer para algumas pessoas, mas no sotaque britânico, esse T tem som de T, e esse R antes de consoante, ele não é pronunciado. Eu acho que eu vou fazer até uma live, velho. Acho que é a live de domingo, eu vou fazer sobre a diferença de pronúncias americana e britânica, né? Para quem não sabe, eu fui um accent expert por 5 anos, então treinei atores a fazer diferentes pronúncias, principalmente a pronúncia britânica. Mas assim, voltando aqui, ó. Party. No sotaque americano tem essa articulação. No sotaque britânico, esse R antes da consoante não é pronunciado, alonga a tônica, party. Vou dar um exemplo dentro de uma frase. Ó, my friends invited me to a party yesterday. Sotaque americano. My friends invited me to a party yesterday. Sotaque britânico. Ok? Questão de preferência. Se tem mais alguma coisa aqui? Show. Vamos lá. See. Verbo comum, tá? Super comum. Usually we use this verb all the time, every day in conversations that we have. Geralmente a gente usa esse verbo todos os dias, toda hora em conversações que a gente tem. E olha só o exemplo aqui, ó. I see my friends every weekend. I see my friends every weekend. Eu vejo meus amigos todo final de semana. Usually, I see my friends once a week. Geralmente, eu vejo meus amigos uma vez por semana. Usually, I see my friends once a week. Uma vez, once a week por semana. Ou aqui, I see my friends every weekend. Ok? Vamos para a próxima. Come. Usually, when you're asking someone to get closer to you for some reason, you say, come. Geralmente, quando você quer pedir para alguém ficar mais próximo de você por algum motivo, você vai falar come, fisicamente, tá? Então, tipo, vem aqui em casa, come here, please. Vem aqui, por favor. Are you coming today? Você vai vir hoje, você está vindo hoje. Você liga pro seu amigo, so where are you? Are you coming? Onde é que você tá? Você tá vindo? Oh, yes, I'm in the middle of the way. Tô no meio do caminho. Ok? Então, come é vir. Come here, please. Vem aqui, por favor. Do you know Wagner Moura? Wagner Moura is that football player for... I don't know, maybe. But I was not his English teacher.
No. I was making a confusion with Wagner Love, which was once a Flamengo football team player. Want. Want is when you say that you want something. This is one of the first actually words that children, learn as they grow up. Essa é uma das palavras que as crianças mais aprendem primeiro, né? Quando elas estão crescendo. Então, want, I want to learn English. Eu quero aprender inglês, I want to learn English. E se você quer aprender inglês, olha só. If you want to learn English, se você quer aprender inglês, eu vou te passar na maratona do inglês fluente um caminho mais prático para você ficar fluente nos próximos 3 meses. É só você clicar, sair aqui da live rapidão, mandar uma mensagem no meu perfil com o nome Maratona, que eu vou te enviar o link de inscrição da Maratona do Inglês Fluente. Vai acontecer 19 a 22 de janeiro. Ok? Let's go, let's continue. Use. I use my phone every day. I use my phone every day. And this is very important for you to not make a confusion. É muito importante você não fazer uma confusão aqui, because in Portuguese, when we are wearing clothes, we say the equivalent of use. Então, em português, quando a gente está falando sobre usar roupas, a gente fala usar. Hi, Souza, how are you? A gente fala usar, por exemplo, eu uso óculos, certo? Eu uso óculos. A gente usa a palavra usar. In English, though, for clothes, accessories, you don't say use, you say wear. Então, em inglês, para acessórios, roupas e tal, você não vai falar use, você vai falar wear. For example, now I am wearing glasses. Now I am wearing a white hat. I am wearing a blue jacket. Ok? Então, cuidado com essa diferença. Wear vai ser para accessories and clothes. And use is for everything else. Então, I use my phone every day. Eu uso meu celular todo dia. Do you use your phone every day? Pedro, não manda aqui não. Aqui eu não consigo te mandar. Você vai mandar na mensagem, tá? Sai da live, clica no meu perfil, vai em mensagem e você bota maratona. Eu ia colocar no perfil antes da live, mas eu esqueci. Então tô pedindo para vocês mandarem na mensagem. Find. Find is usually when you lose something and then you don't know where it is and you have to try to find it. Então, geralmente, quando você perde alguma coisa e não sabe onde está, você tem que parar e achar. Usually, when you lose something and you don't know what it is, you have to try to find it. Ok? I can't find my keys. Eu não consigo encontrar minhas chaves. Dear Lord, I cannot find my keys. I've looked for it everywhere around the house and I just cannot find it. Eu procurei por toda a casa e eu simplesmente não consigo achar. I cannot find or I can't find my keys. Isso aqui que vocês ouviram falar agora é uma versão disso daqui, ó. Can é a abreviação de can, not, ok? E aí a gente pode falar assim também, ó. Cannot, meio juntão, cannot. Ao invés de só abreviar can't. Eu prefiro, tá? Mas aí a preferência você pode falar a abreviação tranquilamente can't. Quem está fazendo o curso com certeza não está na live? Ué, claro que tem. Se você entrasse na live, sei lá, uns 15 minutos atrás, você ia ver pessoas comentando aí que estavam no curso, que estavam adorando. Olha aí, ó, Leonardo mandou, salve Igor, curtindo o curso, hein? O pessoal inventa cada coisa, velho. 50 mil alunos, 25 mil seguidores, live com 10. Pois é, você é muito inteligente, né? Se você entra no meu perfil, Igor Arms, _, você vai ver lá mais de 100 mil seguidores. A gente transicionou para um Instagram único do método Accent. Rapaz, muito tão voltando, só trabalho agora. Não entendi, velho. O Souza falou, rapaz, muito tão voltando, só trabalho agora. Eu acho que você deve estar falando que você está voltando para o trabalho agora e quer saber se tem como aprender. Tem sim. Olha aí, ó, o Duda falou, estou no curso e tenho gostado muito, estou fazendo o curso, estou aqui. Pois é.
Oh, let's go. Give. Give is usually when you say that you're gonna get something that is yours to someone, or, for example, in this sense, give me a minute. Então, give, você não vai falar simplesmente no sentido de dar algo a alguém, mas, por exemplo, aqui, ó, me dá um minuto. Give me a minute. Ok? Give me a minute, me dá um minuto. Como começar no curso? É só você sair da live aqui e clicar no link que está no meu perfil, tá? Rapidamente pro pessoal que está aqui, geralmente eu não faço as lives para ficar fazendo propaganda do curso e sim para dar conteúdo para vocês, mas vamos lá. Quando você sair da live, você entra no meu perfil, você clica no link que está lá, ok? Clicou no link que está lá, você vai entrar neste site aqui, ó. Esse site. Pode conferir o link, metodoaccent.com/homev5, tá? É o site que está lá. Você entrou aqui, esse daqui é o método Accent por R$27. Olha só, 100 mensalidades e última turma. Isso aqui é importante, a gente vai subir o preço já já. Depois da maratona, acabou isso aqui. Então, 100 mensalidades, você consegue ver uma aula gratuita do curso antes de comprar. Ah, eu quero saber como é que é a metodologia e tal. Vê a aula gratuita, clica aqui. Tem uma aula, eu acho que essa aula são 20 minutos, alguma coisa assim, tá? Entrou, viu a aula, você consegue ver aqui para quem que é o curso, para quem não é o curso. Olha os diferenciais do curso aqui. Ó, uma visão da nossa área de membros das aulas ali, você vê, sou eu com o iPad, assim como eu tô aqui. Tá? Tem os exercícios interativos que a gente colocou recentemente. Desceu aqui para baixo, você consegue ver os bônus que você recebe e os planos. Ó, cliquei aqui em preços, vim para planos. Temos 2 planos. Accent Green. Quero apenas comprar o curso de R$27, só tenho esse dinheiro, quero entrar, eu vou ter acesso ao curso completo com todas as aulas, todos os módulos? Vai! Igor, mas eu queria, por exemplo, também o treinamento de pronúncia que você tem específico. Show! Quero entrar também no grupo exclusivo de alunos do WhatsApp. Show! Vem pro Accent Pro. Igor, também quero, porque eu pretendo usar o inglês para viagens, comprar o bônus, comprar o Accent Pro, porque tem um bônus de inglês para viagens. Show! Compra o Accent Pro. Não quer entrar só no Green? Compra o Green. Igor, posso depois que comprar o Green ir pro fazer o upgrade do Pro? Toda hora alguém pergunta isso, na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem só tinha isso, né? Claro que pode. Entrei aqui na área de membros do Método Accent, ó. Isso aqui é a área de membros do curso. Você entra aqui, essa daqui inclusive é uma das primeiras aulas que tem no curso, você entra aqui e tá a primeira aula, que era aquela que estava passando no coisa ali. Aqui você tem, ó, o primeiro exercício interativo. Descendo aqui você tem a segunda raiz. Tinham perguntado aqui na live sobre os auxiliares. Ensino aqui nessa aula a segunda raiz, dentro do primeiro sprint do método Accent. Deixa eu voltar aqui. Olha só, se quiser fazer o upgrade depois de comprar o curso, sem problema. Clica aqui em suporte, ó, depois de você comprar o curso, e você pede para as meninas do suporte, pô, meninas, queria fazer o upgrade. Sem problema, elas te ajudam lá. Ok? Show? Aí tem algumas pessoas que não são acostumadas a comprar coisas pela internet, compra o curso, aí fala, Igor, comprei o curso, não chegou. Comprei o curso e não chegou na hora. Claro que chegou. Qual que é o problema? Às vezes o e-mail da pessoa é fulaninho beltrano 17 ponto gostoso. Aí, pô, às vezes você vai digitar errado o e-mail. Aí o que é que acontece? Aí depois que chegar a mensagem automática lá no seu WhatsApp, a nossa equipe de suporte vai chegar lá, vai te chamar, ou então você vai mandar uma mensagem aqui no Instagram ou no e-mail. Elas vão te chamar, vão alterar o e-mail para você poder receber. Ok? Show? Vamos voltar para cá? A metodologia do curso é muito boa, não tinha visto nada tipo antes, bem positiva. Thank you, Polly. Tô com muita esperança nesse curso, manda ver. Eu vi uns cursos que estavam na Black Friday muito caros, que não são muito bons, eu tô gostando muito do curso. Very good, Jan. O suporte do curso é muito massa, tive um problema e resolvi muito rápido. É pra isso, velho. As meninas lá fazem um trabalho incrível, tá? E assim, elas têm muita paciência, porque tem gente que chega, pô... Ser humano, né? É complicado. Vamos lá. Work.
Work, I work from home. Tem duas formas de você pronunciar essa palavra, inclusive. Eu já tive alunos que tinham super problema em pronunciar essa palavra no sotaque americano por causa dessa articulação do R, né? Work, Igor, esse R articulado é muito complicado. Work, eu não consigo fazer ele, sem problema. Você pode fazer aqui, para essa palavra, você não precisa falar tudo no sotaque britânico, mas essa palavra você pode falar com sotaque britânico. Um dos padrões do sotaque britânico é esse R antes de consoante não ser pronunciado. Então você pode falar work. Ok? Por exemplo, I work from home. Rápido, você nem percebe a diferença. Vamos passar. Call. Call me later. There's a song, yeah? So call me maybe. So call me later. Call é ligar. Ou chamar, por exemplo. Quando você quer perguntar, você falar de alguém, né? Do you know that man? He's called John. Você conhece aquele cara? Ele é chamado John. Ok? Pode usar nesse sentido também, ou no call de ligar mesmo. Call me later. Cuidado para não falar call, é call. Try. Try é outra palavra em inglês que tem vários sentidos. Então, por exemplo, I'll try my best. Eu vou tentar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, vou tentar o meu melhor. I'll try my best. Ou, por exemplo, você vai em algum lugar e você gosta muito da comida, né? Você chega para um amigo seu e você fala, você tem que testar, você tem que provar aquela comida. Em inglês você vai falar, you have to try that food. Muita gente acha provar é prove? Não, try. Então, você tem que provar daquela comida. You have to try that food. It's amazing. The best hamburger in the city. Olha só, ask. Ask ou no sotaque britânico, ask. Com A mais aberto. Can I ask you something? Ou no sotaque britânico, can I ask you something? Então, can I ask you something? Have you ever tried that hamburger over there? Ok? Can I ask you something? E você percebe, na live de ontem aqui no Instagram, eu falei justamente dessas junções aqui, né? A gente tem essa percepção que americano fala rápido, mas a maior parte das vezes é por causa dessas junções das palavras. Então você pega, ó, can I? Então você junta o N com o I ali, ó. Can I ask you something? E você percebe outra junção aqui, ó. Can I ask you something? Quando você vai juntando uma coisa na outra, você termina aqui para uma pessoa que está começando a aprender inglês agora, ela tem essa percepção de, caraca, parece que americano fala muito rápido. Mas depois que você aprende a fazer esses links também, você vê que fica muito mais fácil. Ok? Need. I need your help. I need your help. Eu preciso da sua ajuda. I am in need of your help is also another option. I need coffee to function. Eu preciso de café para funcionar. If I don't drink coffee every day, I cannot work. So I need coffee. Se eu não tomar café todo dia, eu não funciono. Então, so I need coffee. Okay? Feel. Feel when you say, for example, hey, how are you feeling today? Como é que você está se sentindo hoje? Oh, man, today I worked very much, so I feel tired today. Então, hoje eu trabalhei muito, então I feel tired today. Eu estou cansado. E se eu quiser falar que o dia ele foi cansativo, como é que essa palavra cansativo? Aí você pode usar, por exemplo, tiring. Então, the day was tiring, so I feel tired. Okay? Next, become. I want to become a teacher. I want to become a teacher. Eu quero me tornar professor. I want to become a teacher. Okay? What do you want to become when you grow up? O que é que você quer se tornar quando você crescer? I want to become a teacher. Leave. I leave home at 8 p.m. Eu saio de casa às 8 da noite. I leave home every day at 8 p.m. Or maybe I leave work, 8 a.m.
às 8 da manhã. I leave home at 8 a.m. I leave work at 8 p.m. Eu saio do trabalho às 8 da noite, p.m. I leave home at 8 a.m. Eu saio de casa às 8 da manhã, a.m. Ok? Leave. E é aqui que a gente distingue, por exemplo, obviamente que aqui a gente está fazendo uma live, a escrita é a mesma, mas morar em inglês, por exemplo, é a mesma escrita de live, porém a pronúncia é live. Por isso essas palavras são diferentes, a pronúncia, não são iguais. Então, leave e live. Hi Samuel, how are you, man? Então, leave e live. Percebem a diferença? O i em inglês ele não tem som de i. Então, enquanto ali vai ser leave, aqui morar em inglês vai ser live. Cuidado, não estou falando de live. A mesma escrita, estou fazendo uma live agora, mas live no sentido de morar, por exemplo, I live in Petrolina. Eu moro em Petrolina. I live in Petrolina. E não live. Cuidado com isso. Ok? Som do i. Eu mostro isso lá no método Accent, que inclusive, olha só, aqui no método Accent, deixa eu dar um refresh aqui. Eu tinha visto ontem, inclusive, aqui ó, no terceiro sprint do método Accent, aqui no piloto, tem uma aula minha sobre o som do i, tá? Onde eu mostro justamente essa pronúncia. Para mim, ela é uma das pronúncias mais importantes da língua inglesa, cara. Quando você acerta essa pronúncia, tudo fica muito mais fácil. Você soa muito melhor, você gosta muito mais da sua voz, nossa senhora. Essa pronúncia ela é muito incrível. Então, ó, leave e leve, ok? Put. Cuidado para não falar put, tá? Pelo amor de Deus. Put. É assim que pronuncia. Put. Put your phone. Olha só a junção de novo. Put com your. Eu aproveito esse T para conectar aqui. E lembrando que no sotaque americano, esse T ele vai ter meio que um sonzinho de R. Então, put your phone. Put your phone on the table. Put your phone on the table. Coloca seu celular na mesa. Ok? Mean. What does mean? Mean is significado. So, for example, if you don't know a new word, for example, you don't know what is this word, what do? You look it up in the dictionary. And when you open the dictionary, you find the meaning of the word. Então, quando você não conhece uma palavra, você vai olhar no dicionário, por exemplo, você abre o dicionário, você vê o quê? The meaning, o significado daquela palavra. E aí você pode transformar isso daqui, obviamente, em um verbo. What does this word mean? O que essa palavra significa? Mas você pode usar num formato de dia a dia. Por exemplo, alguém fala alguma coisa e aí você fala, tá, mas o que você quer dizer? What do you mean? Então, o que você quer dizer em inglês fica o quê? What do you mean? Okay? Hello, Peters. I'm good, man. What about you? Keep. Keep the change. Fica com o troco. Guarda o troco. Oh, for example, every time that I answer students in the members area, toda hora que eu respondo os alunos lá na área de membros do método Accent, da mentoria também, eu falo o seguinte: keep studying. Keep studying. O que é keep studying? Mantenha estudando, continue estudando. Então, keep também pode ser dentro desse sentido. E nesse sentido aqui, ó, keep the change, fique, guarde o troco. Ok? E pra gente finalizar aqui a última palavra, let. Let me help you. Let é deixar. Ok? Let it go, deixa aí. Tá? Let me help you, deixa eu te ajudar. Aquela música do Velvet Revolver, Let It Roll, deixa rolar. Não no sentido de rolar que a gente usa. Então, let me help you, deixa eu te ajudar. Ok? No curso do senhor tem mentoria? Não. Existe o curso e existe a mentoria. São produtos separados. Ok? Begin e begun, última palavra, começar ou começou. Begun é o passado de begin. Então, let's begin the class. Ou, por exemplo, você entra agora na live e você pergunta que horas essa live começou. Eu vou te responder, this live started or this live began 50 minutes ago. Começou 50 minutos atrás. Ok? Don't let me down é como se você falasse não me deixe para baixo. Ou seja, sabe quando você tá contando com alguém? Você fala, pô, me substitui lá no trabalho, por favor. Conto contigo. Não me deixa o quê? Que a gente fala em português.
Tem uma expressão em português, eu esqueci agora. Mas é tipo, eu tô contando com você, tá? Então, pô, não me deixa pra trás, acho que seria isso, né? Então, don't let me down, não me deixa pra baixo, é como se fosse, eu estou contando com você, por favor, me deixe orgulhoso, não me deixe chateado, né? Let down. Let It Be, música do Beatles, ó. Deixe ser. Ok? Vamos finalizar, vamos fechar por aqui. Guys, thank you very much. Again, thank you for one more last stream. Se eu não me engano, a gente tem live de novo no domingo, se eu não me engano, tá? No domingo eu acho que a gente tem live de novo. Eu vou tentar no domingo fazer simultaneamente aqui e no YouTube, ok? Vou tentar fazer simultaneamente lá. O YouTube também, método Accent, só colocar lá o que vocês acham. Se você não entrou no método Accent ainda, entre no método Accent, aproveita essa promoção de R$27, você vai entrar nesse site aqui, que é o nosso site oficial, dá uma olhada lá, vê a aula gratuita, tá? Aproveita a promoção que você vai ter acesso a um curso que é magnífico, tá? E se você quer entrar para a maratona do Inglês Fluente, onde eu vou te mostrar o caminho mais prático e mais fácil para você ficar fluente em inglês nos próximos 3 meses, é só você, saindo dessa live, me mandar uma mensagem com o nome Maratona, ok? Guys, thank you very much, have a good night,